Galera, vamos lá. Bom demais, né? Bom a gente estar aqui. Fiquei sabendo que tem uma galera que virou à noite aí. Parabéns para vocês. Nós vamos fazer de tudo para vocês ficarem acordados agora, tá? Eu vou ver se a gente providencia para amanhã cedo naquelas buzinas a ar, né? Para todo mundo acordar no horário e também para buzinar na orelha de quem dormir durante a pregação. Então vamos trabalhar isso daí. Galera, muito bom. O que a gente estava pensando em compartilhar, dentro do que eu falei ontem, né, é sobre algumas coisas relacionadas à honra, à lealdade. E eu gostaria de começar hoje falando sobre conceitos. Nós estamos vivendo uma época complicada, nós vivemos uma época de desconstrução de conceitos. E, de certo modo, está difícil falar de muitos assuntos, porque tudo que a gente vai falar, cada um tem uma percepção muito particular. Cada pessoa tem um entendimento acerca daquilo. É o que, de certo modo, o mundo hoje nos pressiona. Eles querem que nós tenhamos uma cultura fluida, um posicionamento fluido. Então, literalmente, a gente tem que, às vezes, sentar e fazer uma conferência para a gente conferir se o que nós entendemos acerca de determinado assunto confere ou não. Por exemplo, quando a gente fala de família, estão diluindo cada vez... Eu já peguei, Rafa, obrigado. A gente tem que conferir se todo mundo tem a mesma percepção de família. Porque para alguns, família é lá o seu pai, sua mãe, aquelas pessoas que te formaram. Para outros, esses são só parentes. A gente já não tem nenhum tipo de honra para com nosso pai e nossa mãe. E é curioso isso, porque a Bíblia fala, né, que honrar pai e mãe não apenas é um mandamento, como é um mandamento seguido de promessa. E é o primeiro mandamento seguido de promessa. Aquele que honra pai e mãe, ele tem como promessa da parte de Deus que os seus dias serão prolongados. E às vezes nós estamos fazendo aí de tudo para tentar prolongar os nossos dias, mas nós não estamos seguindo o básico do básico da Bíblia. Então, às vezes, a gente está tratando esses como parentes e não como família. E a gente pode pensar que família, eventualmente, sei lá, é só nossa esposa, nosso marido e por aí vai. Hoje em dia, nós já temos uma progressão disso. Tem gente que já chama os cachorros de filho, então a família já ganhou novos membros. Então, percebam a dificuldade da gente falar de família, quando, na verdade, cada um vai ter um conceito de família. Meus irmãos, a Bíblia sempre trabalha com conceitos absolutos. Então, toda vez que a gente for falar de qualquer assunto, nós precisamos primeiro sentar, demarcar o campo que nós vamos jogar, e aí depois a bola não pode sair desse campo. Nós temos que ficar dentro dele. Por isso que não interessa a sua percepção a respeito de qualquer assunto. O que interessa é a percepção de Deus. É como Deus está dizendo, né? E aí, nós somos a geração da desconstrução, a gente vem diluindo todas as coisas. E eu estava pensando nesses dias sobre como a gente diluiu a palavra honra e a palavra lealdade. Nós usamos até essas expressões em contextos muito ruins. Por exemplo, a gente diz assim, existe uma honra entre os ladrões, né? Porque a gente assiste uns filmes igual 11 Homens, um Segredo, aí os caras são super éticos. A gente fala, tem uma honra entre os ladrões. Né? Gente, não é honra, é lealdade, é diferente. E, no entanto, às vezes a gente também vira para alguém e fala assim, não, eu estou sendo leal para com essa pessoa, e às vezes não está. Às vezes você está achando que está sendo leal, mas dentro da sua percepção de lealdade. Então vamos falar um pouco sobre isso e depois a gente vai na palavra de Deus pegar exemplos práticos de como que é possível que você confunda os dois conceitos e acabe tendo uma relação medíocre com Deus e uma relação medíocre com a vida da igreja. E essa mediocridade vai afetar completamente a sua existência, essa mediocridade vai fazer com que a sua experiência religiosa seja ruim mesmo. Então, irmãos, o que vem a ser honra? Honra é, de fato, quando você tem reconhecimento e uma postura pública de reconhecimento para com determinada pessoa ou situação. Por isso que uma das grandes propostas do Evangelho é que a existência do homem honre a Deus. Uma das confissões de fé mais tradicionais da fé reformada, ela fala que o propósito da existência do homem é honrar a Deus, é glorificar a Deus. Então, o glorificar e o honrar não está muito longe uma coisa da outra. E gozar Deus por toda a eternidade. O propósito da existência do homem é isso. E aí, gente, então essa honra é essa manifestação pública, é um reconhecimento a respeito do outro. Então é muito fácil a gente falar assim,
eu honro a minha mãe, mas a pergunta é, você honra a sua mãe de que jeito? Porque não dá para honrar a sua mãe só mentalmente. Não dá para honrar a sua mãe só pensando bem a respeito dela, se as suas ações que externam aquilo que você pensa, que você entende, não traduzem esse entendimento. Não tem como. Outra coisa, se você honra a sua mãe, é preciso que sua mãe se sinta honrada. Porque se ela não se sente honrada, ela não está sendo honrada. Tá certo que às vezes as mães é mais complicada, né? Que mãe é dramática, tal. Tudo que você fizer ela vai querer um pouco mais, né? Mas de fato a gente tem que... Ah, é pura verdade, né? Obrigado pela sua contribuição. Então, gente, nós precisamos ser insistentes nessa questão de nos esforçarmos, de tentarmos fazer de tudo para que o outro se sinta, né, aquilo que você está dizendo, que reconhece no outro. E aí, meus irmãos, há duas naturezas de relação. Nós temos uma relação para com Deus, onde honrar a Deus, então, não é o nosso serviço religioso, na perspectiva apenas de ir a um culto, porque se a gente parar para pensar de maneira racional, o que ir a um culto, cantar louvores, ouvir palavra, aguentar as pessoas, né, aguentar os irmãos e tudo mais, pagar para vir no acampamento, o que isso honra a Deus? Para pensar. O que Deus precisava de você fazer esse esforço todo que acrescenta a Ele algo que Ele não tinha? Não muda nada. Então, estas atitudes não são, de fato, atitudes que honram a Deus. Na cabeça do religioso, são. O cara entra em crise, ele pensa assim, se eu não for ao culto, de algum modo eu estou ferindo Deus. Agora, como Deus não reclama, ele só vai reclamar tudo de uma vez no último dia. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai folgando. E dali um pouco, até essa nossa suposta posição de honra a Deus vai ficando frouxa. E a gente começa a oferecer a Deus de uma maneira religiosa, muito ruim, muito menos do que a gente se comprometeu no começo. Então, meus irmãos, essa honra a Deus deveria ser traduzida não apenas das 7 da noite às 9 da noite no culto, mas deveria ser entre as 9 da noite, a hora que o culto encerra, e às 7 da noite, a hora que o culto começa. É mais sobre o que a gente vive quando a gente não está junto do que aquilo que a gente está junto. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu priorizo, tudo que eu empreendo, todo o meu esforço, toda a minha agenda, todo o meu dinheiro, todo o meu trabalho, os relacionamentos, todas as coisas deveriam externar aquilo que eu compreendo a respeito de Deus e me posiciono. E esse é o desafio do verdadeiro culto. Então, honrar a Deus é mais sobre o resto da semana do que propriamente sobre o nosso tempo de culto juntos. Porque, como eu falei, o nosso culto não acrescenta nada a Deus. Ele tem outro propósito, nós já vamos falar sobre isso. Então, meus irmãos, é preciso que a gente avalie. A nossa relação com Deus é verdadeiramente uma relação de honra? Eu digo isso porque eu acho que ser crente há uns anos atrás era um pouco mais fácil. Porque como havia menos relativização, era muito radical ser crente. Eu me lembro quando eu fui para a igreja, minha mãe ficou doida. Minha mãe falou, nossa, meu filho entrou para uma seita. E era meio uma seita mesmo, mas tudo bem. Né? E minha mãe falou assim, não, meu filho vai virar um fanático. Meu filho não sei o quê. E aí, sabe o que... Hã? Minha mãe estava certa. Estava certa. Mas ainda era até uma igreja boa, deu lá seus pulos, deu certo. Não, aí o que aconteceu? A minha mãe fez uma das coisas mais doidas que eu já vi. Eu nunca esperava isso da minha mãe. A minha mãe foi atrás da mãe de outra pessoa que fazia parte da igreja para fazer uma conferência. Sua mãe também fez isso? Para tirar a prova, para falar assim, como é que é lá? E aí foi muito legal, que aí a outra mãe também não era crente. E aí sabe o que ela falou? Ela falou assim, olha, eu não entendo, eu não concordo, eles ficam indo para essa igreja 3, 4 vezes por semana, entendeu? Dá dinheiro lá, mas vou te falar um bagulho, meu filho era o capeta. E agora eu estou surpreso com a atitude do meu filho dentro de casa. Então, o filho passou a honrar a Deus em todas as coisas, isso se refletiu até no relacionamento familiar. Diante disso, minha mãe pegou e falou, vai com Deus, né? Então, mudou completamente essa relação. E aí, gente, eu falo que era mais fácil ser crente porque era uma postura muito radical.
Na escola, porque eu me converti, eu tinha 17 anos, eu ainda estava no colegial. Então, uma coisa muito doida é que na escola eu me lembro da pressão que você sofria a partir do momento que você professasse a fé em Cristo Jesus. As pessoas te cobravam. Não eram os crentes que te cobravam. Era todo mundo. Os caras falavam, não, mas você é crente. Como é que você diz que é crente se você não vive aquilo que você diz que defende? Então era mais fácil, porque era radical, era 8 ou 80. Ou o cara já espanava logo no primeiro semestre, ou então o cara firmava o bet mesmo. E eu sempre testemunho isso, nunca fui dos caras, os top das galáxias da vida da igreja, muito pelo contrário. Foi aos trancos e barrancos que eu fui sobrevivendo. Né? Você pensar tudo que se pode fazer de errado, eu falei das experiências de acampamento. Gente, eu tocava o terror demais, gente. Mas era de alto nível mesmo. E eu não estou falando só de brincadeiras, não. Falando de tudo, sabe? Eu fugia do acampamento para aprontar. A gente tinha esquema. E a igreja lá fazia uns acampamentos que tinha segurança à noite, tinha muro, tudo feito para você não escapar, sabe? E a gente não escapava para ir ali jogar uma sinuca no boteco. A gente ia aprontar mesmo, mano. Tá ligado? Para voltar bêbado. Era um negócio assim. Esse é o crente que eu era, né? E no meio desse processo todo, muita gente que às vezes parecia o santo, né, andando no meio de nós, o cara tinha até uma auréola assim, na hora que andava, ele flutuava, ele nem andava na igreja, né? Esses caras às vezes não estão em Cristo Jesus mais. Por quê? Porque sustentava uma aparência de religiosidade, mas essas pessoas não honravam a Deus. Agora, uma coisa que houve na minha vida e progressivamente foi havendo cada vez mais assim, aquilo que é a palavra empenhada, aquilo que eu falei assim, não, daqui vai ser daqui para frente, eu sempre me esforcei para ser. E esse é o desafio de todos nós, porque isso não mudou na minha vida. Todos nós enfrentamos lutas, eu continuo enfrentando as minhas, e em cada pequeno palmo que a gente avança na nossa caminhada com Cristo, a gente tem que firmar o pé e falar assim, eu não volto mais, agora eu tenho outros desafios, mas eu não quero voltar mais, porque eu preciso que a minha vida traduza a honra a Deus, que eu honre verdadeiramente tudo que Deus é. E toda vez que nós não honramos a Deus, isso significa que nós não o respeitamos. Por isso que a atitude do religioso é a pior atitude possível, porque ele frequenta o culto, ele oferta na igreja, ele faz parte do pequeno grupo, ele até lê Bíblia. Eu não sei como, mas alguma cegueira o acomete. Ele até sabe orar, mas não há profundidade naquilo. No final das contas, ele não tem compromisso, ele não está totalmente imerso naquela proposta. Então, de certo modo, ele está fingindo, ele desonra a Deus, porque o que ele está dizendo é, eu não respeito a Deus. Essa é a grande questão. E da mesma maneira, nós temos a honra uns para com os outros, que é uma outra questão que eu até vou falar depois, posteriormente, né, meus irmãos, sobre como essa honra se traduzia em ações práticas que era muito natural na vida da igreja e que a gente foi perdendo. Depois eu vou falar sobre isso em outra ocasião. Agora, a lealdade é diferente. Então, como eu falei para vocês, entre bandidos não tem honra, tem lealdade. O que é a lealdade? De fato, a gente estabelece um vínculo de amizade, ou então de cumplicidade, entendeu? Você está enrolado com alguma coisa, eu também estou, aí eu te protejo, você me protege, e a gente leva essa palavra até o final. É muito engraçado isso, né? E aí, no final das contas, a lealdade nem sempre está seguida da honra, ela nem sempre está conectada com a honra. Porque o religioso, ele é mais leal do que propriamente aquele que honra. Olha que coisa curiosa. Por quê? Porque ele empenhou a palavra dentro de determinada proposta e naquela proposta ele se torna leal. Mas para manter a lealdade dele, em muitas circunstâncias, ele fere a honra. Ele desrespeita a Deus para ser leal ao sistema religioso. Aí a igreja fica doida, sabe? Tem uns pastores que estão fumando demais, né? Fumando uns bagulho esquisito aí, e a igreja fica doida. Se o cara está preso debaixo de um jugo de lealdade, onde não há honra, a igreja inventa uma moda e as pessoas entram. A gente já viu isso dezenas de vezes. A igreja entra por uma furada e todo mundo passa a repetir o mantra da furada. Todo mundo começa a entrar na onda e de repente fica todo mundo doido. É ruim isso, né, gente? Então essa é a natureza da lealdade. E não que a lealdade não seja necessária,
Nós temos exemplos bíblicos de situações onde a lealdade pôde ser usada de uma maneira extremamente positiva. A primeira passagem que me vem à mente é sobre Davi, quando ele ainda estava foragido, né, porque ele estava sendo perseguido por Saul. Tudo isso porque havia uma promessa na vida dele de que ele seria rei, quebrando a linhagem real, que quem tinha que ser rei era o filho do rei, né? E aí o que acontece? Ele está foragido, e quando ele está foragido, o cara está quase em depressão, sozinho, sem armas. Essa é a situação de Davi. E ele encontra um buraco lá, uma caverna, literalmente, onde ele vai se esconder, e quando ele vai se esconder lá, ele descobre que tem um monte de gente lá dentro. A caverna chama Caverna de Adulão, né? O nome da igreja lá, inclusive, é inspirado nesse lugar. E aí o texto bíblico diz que lá estavam homens desanimados, amargurados, sem esperança e tudo mais. E Davi, que também está quase na mesma situação, por conta do quanto ele honra a Deus, ele consegue ministrar na vida daqueles caras uma esperança que muda a vida deles. E aqueles homens se tornaram leais a Davi, para fazer o certo e até para fazer o errado em certas circunstâncias. Olha que coisa curiosa. Então, a lealdade, ela possui essa natureza. Estes homens, uma vez que eles se tornaram leais a Davi, e Davi era verdadeiramente um homem de Deus, eles conseguiram fazer com que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Davi, porque eles estavam juntos. E eles não entraram numa proposta fácil, do tipo assim, não, vem andar comigo só para nós ser uma turma, para nós ser uma galera que vai usar uma camiseta igual. Não, Davi quis fazer dos caras um exército, e exército naquele tempo, gente, era para matar e morrer mesmo. Então ele literalmente recrutou os caras dizendo assim, eu gostaria que vocês honrassem a Deus, sendo leais a mim, e entendam que isso pode custar a vida de vocês. E, de alguma maneira, esses caras desanimados, endividados, desgostosos da vida, acreditaram naquilo e falaram, beleza. Então, a lealdade tem lá a sua função. Até mesmo em algumas coisas que, às vezes, não foram feitas da maneira mais adequada, eles estavam juntos. E isso é bom, porque se está junto em toda e qualquer situação, tem lá o seu valor, tem lá a sua oportunidade. Mas o que a situação ilustra de uma maneira interessante? Só foi útil essa lealdade na perspectiva de que ela tinha o propósito de honrar a Deus. Não daria para estes homens começarem a serem leais a Davi se Davi só enfiasse os pés pelas mãos e tentasse, por exemplo, tomar o trono de Saul à força. Aí você fala, não, mas ele tem promessa, tudo bem. Mas o próprio Davi sabia muito bem que se Deus falou que ele chegaria lá, então Deus haveria de prover a situação para ele chegar lá. E Davi teve mais de uma oportunidade de matar o Saul e poder tomar o poder, e ele não fez. Uma das vezes ele cata literalmente Saul com as calças nas mãos, fazendo cocô lá no lugar, ele cata o Saul no flagrante. Pensa, você está com a espada e o cara está com as calças riadas. Não tem situação mais favorável. Às vezes, no nosso entendimento, você pensaria assim, rapaz, Deus proveu, vou resolver. E ele não resolveu, ele falou, não, eu? E aí vem a expressão clássica que a gente ouviu milhões de vezes, né? Como que eu vou tocar no ungido do Senhor? Porque na cabeça dele, ele pensa assim, olha, eu fui ungido rei pelo profeta, mas Saul também foi. Então, se Deus quer que Saul saia, eu não tenho coragem de ser o cara que vai lá e vai atropelar aquilo que Deus fez. Olha que coisa louca, né? E aí o que aconteceu no final das contas? Davi pega estes homens que se tornam leais a ele e ele consegue, numa jornada de honra, viver tudo aquilo que Deus desejava. Nessa jornada é muito legal você ler lá os livros do Antigo Testamento, você vê que depois, principalmente em Crônicas, você vê que depois que Davi se torna rei, boa parte dos caras que o acompanharam se tornaram parte da guarda pessoal de Davi. E isso é fruto de lealdade. Ou seja, quando eu estava por baixo, vocês me ajudaram, né? Então, agora que eu sou o rei, eu vou pôr vocês na boa também. Então, isso é lealdade. Mas a lealdade, quando ela não está conectada a esse senso de honra, tanto ao próximo quanto a Deus, ela pode se tornar nociva. Isso acontece quando nós nos tornamos cúmplices dos pecados uns dos outros. E há uma lealdade no pecado também, acredite. Toda vez que você acha alguém que peca do mesmo jeito que você, a última coisa que a gente deseja é ser exposto.
Sabe qual que é a pior coisa na vida da igreja? Quando alguém que peca igual você vem no meio do culto, pede o microfone e confessa o pecado diante de toda a igreja. Eu já vi isso acontecer. Você fica com raiva da pessoa. Se for um pecado que você não faz, você se alegra. Você fica assim, que bênção, né? Deus trouxe arrependimento e tal. Mas se é um pecado que você também comete, você fica com raiva. Por quê? Porque como é que esse safado teve coragem de confessar o pecado dele e agora está me constrangendo a ter que fazer o mesmo? Então você fica com raiva. Principalmente se a igreja perdoar, né? Se os irmãos acolher e falar, não, irmão, agora é daqui para frente e tal. Você fica com raiva. Porque é muito ruim. Alguém já foi em praia de nudismo aqui? Gente, o mesmo constrangimento de você estar pelado na frente de todo mundo vestido é você estar vestido na frente de todo mundo pelado. Acredite. Você chega lá, aliás, nem entra na praia de nudismo, né? Mas você já se sente mal porque o povo está arrancando a roupa e você está vestido. É muito esquisito isso. Na vida da igreja é a mesma coisa. A lealdade faz com que a gente comece a se cobrir quando às vezes a gente deveria se despir. Ou às vezes a gente começa a despir o outro simplesmente porque a gente também está despido na ocasião em que a gente deveria estar vestido. Então esta lealdade, quando ela é destituída de honra a Deus, ou seja, aquilo que nós fazemos não glorifica a Deus, não traduz aquilo que é a vontade de Deus, não ensina o outro a obedecer a Deus e fazer isso de maneira prática, faz com que nós nos tornemos cúmplices dos pecados uns dos outros. Aí, meus irmãos, o que acaba acontecendo? Nós nos tornamos os maledicentes, a gente junta para falar mal. Tem algumas coisas que a gente está vivendo uma luta, até no nosso meio, para tentar quebrar, né? Por exemplo, toda vez que a gente sai, os casais, e aí separa os homens e as mulheres, que é natural, né? As mulheres chegam para um canto e começam a conversar daqueles assuntos de mulher. Crochê, tricô, Grey's Anatomy e outra coisa desse naipe. E os homens falando de outras coisas, né? Sei lá, oficina mecânica. Não, a gente não fala nada desses assuntos, né? Às vezes até o contrário. Da Bíblia, né? Glória a Deus. Então, assim, quando separa, sabe uma coisa que a gente já diagnosticou, que foi se tornando comum na nossa vida? A gente começa, os homens, a lamentar as mulheres e a gente se consola dizendo assim, mas é tudo igual. E as mulheres fazem a mesma coisa, falam assim, não, mas meu marido é assim. Aí a outra vira e fala, o meu também. E aí daqui um pouco a gente já está assim, é tudo igual. A gente começa a criar um senso de lealdade entre nós que desonra o outro. E eu fico imaginando, Jesus, é que no contexto de Jesus, ele é o único casado, né? E nem está casado ainda, né? As núpcias ainda vai acontecer. Mas imagina Jesus reunido com todos os seres celestiais, e aí ele começasse a falar mal da noiva dele. Nem precisa, né? Que é nós, né, gente? Então, mas você imagina, Jesus virando e falando assim, olha, minha noiva só me decepciona, que é a igreja. Minha noiva não vale nada. Minha noiva não me traiu uma vez, ela me trai sempre que tem uma oportunidade. Minha noiva é isso, minha noiva é aquilo. E, gente, não há parâmetros bíblicos para a gente dizer esse tipo de coisa. O que a palavra de Deus diz, que o próprio Cristo fala a respeito da sua noiva, é que ela é a figura da santidade. Ele diz assim, ela é pura, ela é santa, ela é verdadeira. E aí você olha, firma o golpe de vista assim e fala assim, ué, Jesus, mas eu não estou vendo isso tudo, não. Ele diz assim, não, mas eu garanto que ela vai ser. Ele é o fiador dela. Ou seja, ele honra aquilo que é a proposta da igreja, dizendo que, se necessário, ele morre para ela ser aquilo que ela deve ser. E ele já morreu, ele morreu adiantado ainda. Porque se você parar para pensar, Cristo morre antes da igreja. A igreja surge a partir da morte de Cristo. Então ele não apenas tem uma questão de lealdade para com a igreja, mas ele honra a Deus dentro da proposta de se relacionar com ela e honra a igreja. Ele já pagou a conta, ele já pagou pelos nossos pecados, passado, presente e futuro, de todas as gerações, de todas as nossas igrejas, de modo que isso está resolvido. Está tudo certo. Agora, nós, nos nossos relacionamentos, quando nós estamos sendo leais uns aos outros, sendo cúmplices mesmo, quando a gente se junta para falar mal, mas não estamos honrando a Deus e muito menos honrando um ao outro, meus irmãos, isso se torna algo extremamente nocivo. E aí, obviamente, nós estamos não apenas fazendo o contrário daquilo que Deus deseja,
mas nós vamos ter uma experiência de espiritualidade medíocre. Vai ser apenas a experiência do religioso. Vamos em culto, damos oferta, cantamos louvores, mas isso não transforma nada. Gente, existem nos nossos dias pessoas que estão abandonando a fé protestante e voltando para a igreja católica. Vocês já ouviram falar disso? Sabe por quê? Porque o cara vive esse processo. E como ele está vendo apenas o processo litúrgico, e ele não está comprometido em honrar a Deus e honrar os irmãos, em um senso de lealdade aos irmãos e de lealdade a Deus que está atrelado à honra, ele está só no processo litúrgico, no final ele pega e fala assim, eu vou lá para a missa, porque a missa é melhor de liturgia do que o culto protestante. E é mesmo, principalmente se for em latim. Porque é doido, o cara fala umas paradas que a gente não entende, e a gente fala, amém. É bom demais o negócio. Tinha o padre Marcelo, agora tem o padre Favo de Mel, né, os padres gatos aí, para a gente poder... Está ficando melhor que ser protestante. Tem opções de entretenimento melhor. Os acampamentos dos caras, não tem acampamento de 50 pessoas. Os acampamentos deles é de 3.000 pessoas. Pensa num bagulho doido. Você anda com um bagulho no pescoço, você não tem que explicar para ninguém que você é cristão. Você bate o olho no cara que tem uma paradinha pendurada aqui e fala, esse cara aí é católico. E por aí vai. Então, a proposta litúrgica deles é muito melhor. E tem gente entrando nessa. Porque está vivendo apenas pelo viés religioso, pelo viés litúrgico, e não pela proposta de transformação de entendimento, que vai fazer com que a gente viva em honra a Deus, em lealdade a Deus, em honra aos irmãos e lealdade aos irmãos. Então, meus irmãos, nós precisamos rever algumas coisas no nosso coração, e eu, daqui um pouquinho, vou abrir com vocês alguns textos bíblicos para a gente falar sobre essa lealdade e honra e ver como que Deus trata isso. Sobre como Deus, de certo modo, castiga, pune aquele que diz ser leal, mas não honra. Para você ver o tanto que isso é sério. E é legal que eu peguei 2 exemplos aqui, um do Antigo Testamento e um do Novo, para a gente também não dizer que agora mudou, agora é diferente. Não é. Faz parte daquilo que é o pacote da fé em Cristo Jesus. É preciso, meus irmãos, que no trato com relação uns aos outros, nós não apenas sejamos leais, mas a gente tenha uma postura de honra. Eu falei para vocês que era mais fácil ser crente antigamente. Eu me lembro que eu não tinha medo de, quando eu estava fazendo coisa errada, de eu tomar um flagrante do pastor, por exemplo. O pastor era uma entidade da vida da igreja, né? Porque a gente o honrava de uma maneira até assustadora, né? Mas eu tinha medo até dos irmãos. E não era porque o irmão ia me caguetar, embora eles faziam isso mesmo, né? Mas é porque quantas vezes eu tive o privilégio de alguns irmãos de caminhada botar o dedo na minha cara e me chamar de moleque. E às vezes o cara tinha a mesma idade que eu. Mas ele falava assim, você não é homem. Porque eu estava junto no culto, onde você disse assim, não, eu quero andar com Jesus, eu quero fazer isso, e agora você está fazendo o contrário. E era muito legal, porque o cara era leal a mim, o cara era meu amigo. Em tudo que eu precisasse, se eu precisasse de dinheiro, se ele tivesse, ele me ajudava. Se eu ligasse 3 horas da manhã, e esse teste é batata, viu? Você liga 3 horas da manhã para alguém e fala assim, ó, eu preciso que você venha aqui em casa agora. Eu não posso explicar. Aí vem a pergunta, quantos vão? Isso é para medir lealdade. Então a gente sabe quem vai e quem não vai. Aí você fala assim, não, mas o cara não tem carro, o cara mora longe. Gente, com uma explicação dessa, se vira, pega um Uber, se vira, mas você tem que ir, porque o que o cara falou é muito sério. Mas nós fomos perdendo esse tipo de coisa. A nossa relação é litúrgica. A gente, quando está junto no culto, a gente tem um compromisso. Passou dali, a gente já não quer muita intimidade. E quando a gente quer intimidade, geralmente nós queremos lealdade, mas nem sempre essa lealdade traduz honra. A gente abusa uns dos outros, isso também acontece. A gente abusa. Eu já vi gente, por exemplo, que queria carona. E é de boa, viu, gente? Pode pedir carona. Deve até. É muito ruim quando às vezes a gente pode dar carona e você está indo com o carro sozinho e ninguém está indo. Mas
eu já vi gente que assim, se não tiver a carona eu não vou no culto. Ou pior, né, começa a achar que o outro tem obrigação. Então você tem o direito e o dever de pedir carona e ele tem o direito de dizer não, tá? Faz parte do processo. Né? Então, a gente não pode ficar só nisso. Nós precisamos transcender essa relação de modo que a gente não tenha apenas essa lealdade nas coisas que nós fazemos, mas no comprometimento que glorifica a Deus, que honra a Deus em todas as coisas. Para não ficar só na liturgia, para transcender, para se tornar algo mais prático. E aí, meus irmãos, quando a gente vê o irmão fazendo errado, quem somos nós? Os leais a essa pessoa que se tornam cúmplices do pecado dela, ou nós somos aqueles que honram a Deus e que para honrar o irmão e não ser desleal para com Deus, tem que muitas vezes também ser o cara que vai lá e dá um aperto no irmão. Isso é praxe, deveria ser parte da vida da igreja. Os exemplos que eu separei para a gente falar de honra, está em 3 textos aqui. O primeiro está em Romanos, capítulo 12, verso 10. Se der para você abrir rapidão, é onde Paulo está falando sobre a nossa postura diante dessa questão de honra. Romanos, capítulo 12. Vamos ler do 9 em diante aqui. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, Paulo coloca a honra aqui como algo importante, né? E ele ainda diz, verso 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso tudo é postura de Deus. Jesus chorou, gente, é o menor versículo lá que a gente tem na Bíblia, né? Jesus chorou, por quê? Porque ele se compadeceu do Lázaro que estava morto? Não, porque as irmãs de Lázaro estavam chorando. E aí Jesus, que já tem um spoiler do futuro, né? E ele sabia que o Lázaro ia ressuscitar, é para isso que ele foi lá. O que ele fez? Ele chorou junto. Então isso é uma atitude que honra a Deus, que honra a pessoa, compaixão. Né? Agora, nós muitas vezes somos leais e quando o negócio começa a se tornar desconfortável, a gente também já fere essa lealdade. Ou a gente é leal e desonra. Então, é bíblico, nós precisamos ter honra uns aos outros. Só que essa honra, meus irmãos, não é tradução daquilo que a gente quer fazer. É tradução daquilo que a gente deve fazer em alinhamento com aquilo que é o desejo, a vontade explícita de Deus nas Escrituras. Porque muita gente vivendo de aparência desobedeceu a Deus e pagou caro por isso. O primeiro exemplo que eu separei está em Atos capítulo 5. Volta umas folhas aí na sua Bíblia, se você tiver de Bíblia, senão é no celular mesmo, né? O celular está emburrecendo a gente não sabe achar na Bíblia de papel mais, gente. Nada contra, quando eu viajo eu só levo o celular, porque a Bíblia é muito grande. Atos capítulo 5, do começo. História clássica, talvez todos vocês conheçam. Diz assim, ó: mas certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da propriedade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então, o que é essa galera aqui? Gente, o cara vendeu um terreno, pegou metade do valor e deu de oferta na igreja. Se a gente vê uma coisa dessa acontecendo no nosso contexto, o que a gente diria? Esse é espiritual. Rapaz, eu não sou crente igual essa pessoa, não. E o problema dele não está em dar o terreno ou não dar o terreno. O problema dele é a mentira que foi contada. Porque eles disseram que venderam o terreno e deram todo o dinheiro, mas na verdade metade ficou no bolso. Se eles não tivessem dado nada,
tivesse ficado com o terreno, não haveria pecado. Se eles tivessem dado tudo, não haveria pecado. Se eles tivessem dado metade e falado, nós estamos dando metade, não haveria pecado. Então vocês estão vendo como é que é sutil essa questão, de muitas vezes a gente querendo ser leal às necessidades da vida em comunidade, mas na verdade, como a gente tem uma atitude religiosa, a gente está querendo mais é aparecer do que propriamente ser, e aí nós ferimos aquilo que são os princípios de Deus. E o mais legal aqui é que os dois caíram mortos, velho, no culto. Morreu o marido, depois a mulher chegou mais tarde, caiu dura também, morreu. Eu sempre pensei, o mais legal é que diz que a igreja depois teve grande temor, né? Eu sempre pensei assim, Deus, precisa morrer uns no nosso contexto. Se o Senhor quiser, eu faço uma lista. Pensa que bênção, mas tinha que morrer no meio do culto, velho. Olha que bênção. Cair duro, assim, ó, igualzinho esse texto. Porque aí pelo menos o restante de nós ficaria quebrantado, falaria, rapaz, não pode brincar com esse negócio de Deus, não. Pois é. Isso aqui aconteceu no Novo Testamento, gente. Então percebam, não dá para viver de aparência, não dá para ser leal à proposta sistema sem você honrar a Deus e honrar os irmãos de verdade. Não tem como. Tem uma galera aí que fica da paranoia, o Eric é um desses da paranoia, ele foi comigo lá em casa buscar uns negócios, a gente estava conversando, aí tem umas teorias do fim do mundo, né? Eu não estou dispondo não, viu, Eric? Eu estou só contando, que depois você explica para a galera. Vocês sentam com ele na hora do almoço, ele vai explicar para vocês. E eu falei para ele, as coisas que você está falando eram coisas que eu conversava quando eu era novo convertido, era muito engraçado, porque a gente ficava conspirando. Não, como é que vai ser o fim do mundo? Quando vão reconstruir o templo em Jerusalém? Quando que não sei o que lá? A gente planejava as coisas, né? Não, acho que o Bush, era o Bush pai ainda, né? Na época. Faz tempo, né? Ele é um anticristo. E eram umas bobagens que a gente falava, mas era legal. Não, é o Papa João Paulo II, coitado, já morreu João Paulo II, o Bento XVI já largou o papado e não chega essa besta, né? Agora é quem? É o Bolsonaro agora. Nossa, gente. Então, assim, a gente fica... esses caras não têm competência para ser anticristo, besta, não, viu, gente? Tem que ser uns caras mais inteligentes. Então, tá ok, né? Então, gente, não vamos exagerar, mas era legal, a gente conversava sobre essas coisas e tudo mais, como a gente falava sobre tudo isso, mas no final, o nosso coração, de certo modo, ficava só nessa superficialidade, só nessas coisas, e não alcançava aquilo que era de fato o desejo, a vontade de Deus para nós. Era muito ruim, a gente não alcançava uma maturidade, mas o conversar, o colocar isso na roda, era interessante, porque a gente ia se ajudando biblicamente. E aí eu vi muita gente que era das teorias conspiratórias que nunca chegou lá. Né? Então, gente, que a gente tenha uma atitude mais positiva, uma atitude mais correta diante dessas coisas, para a gente não ficar também entrando nas paranoias, tá? E a gente não desonre a Deus, a gente não desonre aos irmãos por conta das opiniões pessoais, porque no final não interessa as nossas opiniões pessoais, interessa aquilo que é a vontade de Deus. Gente, estou com o tempo já aqui estourando, vamos abrir o outro texto, está em 1 Crônicas, capítulo 13, lá no Antigo Testamento, lá no Antigamente. E esse texto aqui também é super legal. Gente, em Números capítulo 4, verso 15, nós não vamos ler esse texto aqui agora, houve... Tem? Então tá bom, vamos esticar um tiquinho mais, então. Em Números capítulo 4, verso 15, esse eu não vou abrir mesmo, conta a história de como, quando foi estabelecido o tabernáculo, como que era o processo de transporte, de montagem e tudo mais. Porque Deus, gente, trabalha de uma maneira progressiva, desde o começo da Bíblia até aquilo que a gente tem do ápice da revelação, que é a pessoa de Cristo na igreja. Então, lá no Gênesis, Deus falava com o homem na viração do dia. De alguma maneira, Deus aparecia lá e conversava com Adão. Aí, depois que o homem é banido, ele não tem mais acesso a essa presença de Deus, muda a figura. A gente tem agora alguns homens que ouvem Deus de alguma maneira que a gente não sabe discernir. Abraão, por exemplo, era um homem que ouvia essa voz de Deus. E nós não sabemos como que é isso. Mas ele nunca viu nada. Ele apenas ouvia. Depois, em Moisés, nós temos um homem que viu uma moita pegando fogo e ela não se consumia. A tal da sarça ardente, né? E aí Deus falava naquele lugar, que era lá no Monte Sinai.
Então, olha como é que o negócio está evoluindo, é uma progressão. Depois da sarça, Deus estabeleceu com o seu povo, que estava saindo da escravidão do Egito e ia para a Terra Prometida, que haveria uma espécie de templo, onde a presença de Deus habitaria. E esse templo era o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Uma tenda. E Deus montou a tenda por uma razão muito simples. Ele está dizendo assim, tudo que nós estamos construindo aqui é provisório. Por quê? Porque o objetivo final não é esse. Então eu não vou deixar vocês construir um bagulho fixo, todo resolvido, se vocês ainda não entenderam que nós estamos aqui de passagem. Vocês são peregrinos num mundo. Entendeu? Isso aqui é passagem, nós ainda vamos chegar no mundo de verdade. Então o próprio Deus habitava numa tenda. E essa tenda era muito doida, porque ela tinha um monte de processo. E era grande, gente, era muita coisa. Muito ritual, as vasilhas, os bagulho do altar, tudo tinha os processos. Das 12 tribos de Israel, né, que vão ser as de Israel, né, que estão saindo do Egito, Deus estabelece que a tribo de Levi, que é o que a gente chama de levitas, seriam a classe sacerdotal. E tudo isso, meus irmãos, está apontando para o futuro. Porque hoje quem é a classe sacerdotal, gente? Isso que é o mais legal. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Ninguém precisa de despachante para falar com Deus. Mudou. A minha oração e a sua têm o mesmo valor, o mesmo peso. Mas aí, na época, né, como ainda está numa progressão, ao invés de Deus falar só com Moisés, agora ele fala com os levitas, com toda essa classe sacerdotal. E esses caras tinham que fazer todo o serviço do templo. Então eles montavam, organizavam os sacrifícios, só eles podiam pôr a mão ali. E se alguém botasse a mão ali que não podia, Deus matava, fulminava. Então você acha que o Ananias e Safira, lá no livro de Atos, é um exagero? Gente, aqui morreu é de quilo. Agora imagine uma pessoa leal à proposta do sistema, mas que não compreende o que é honrar a Deus segundo a vontade dele, que eventualmente resolve ajudar. E fala assim, eu estou vendo os levitas ali fazendo força, tal, vou ajudar. Botou a mão, se ferrou, velho. Morria fulminado. E nós vamos ler um texto que fala sobre isso. Agora, isso tudo era a administração ali do serviço do templo, do tabernáculo. Mas para carregar, Deus ainda estabeleceu uma família, que era a família de um sujeito chamado Coate. Então os filhos deles, que é um povo chamado os coatitas, eles receberam a função de carregar. Eles não podiam ajudar mais nada, mas depois que montasse tudo, aí tinha a ordem de guardar, botavam umas peles em cima, virava um baúzão gigantesco, com aquelas varas assim atravessadas, para carregar no ombro, velho. Olha o processo. E aí os caras tinham uma função: tomar o whey, fazer musculação e carregar a desgrama no ombro. Essa é a função desses caras. Então olha como é que Deus estabeleceu o seu processo. Gente, por que isso ainda é só sombra? Porque se você parar para pensar, quando chegam na Terra Prometida, Davi teve uma crise lá, né? Davi falou para Deus assim, eu moro num palácio e o Senhor mora numa tenda. Eu quero construir um templo. E aí Deus deve ter feito assim, né? E falado assim, Davi, eu já sabia que você ia pedir isso, eu não vou deixar, mas seu filho pode construir. E esse templo tem uma função didática também, está nos revelando algumas coisas. E o mais legal é que o templo de Deus está destruído. Tem uns caras querendo reconstruir, se você quiser saber mais sobre isso, você pergunta para o Eric depois no final. Né, Eric? Não, velho, as bombas você explica, as coisas mais fáceis deixa que eu falo. Aí, o que acontece? Esse templo foi destruído várias vezes, e a última vez que ele foi destruído foi no ano 70 depois de Cristo. Olha que coisa louca. Olha como é que o processo aqui é sinistro. E Deus não sabia que o templo ia ser destruído? Lógico, gente. Lembra que também em Cristo, depois, quando Cristo é crucificado, o véu do templo rasga. E aí os salmos passam a fazer sentido quando Deus diz, eu não habito em templos construídos por mãos humanas. E aí nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Então Deus não habita mais em prédios. É assim que a coisa funciona. Mas aí o que aconteceu, voltando lá nos coatitas? Eles eram os caras de carregar o negócio no lombo. E aí, meus irmãos, nessas guerras que teve lá antes de construir o templo,
é uma novela. Se você gosta de história, assim, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis, essa parada, você precisa ler Samuel, Crônicas, é muito doido, velho. É a parte mais divertida da Bíblia, na minha opinião. Porque Davi sai numa guerra, eles têm pouco soldado e ganha, eles vão numa outra, tem muito soldado, mas está em pecado e perde. Perde a arca, recupera a arca, vem o profeta, mexe o bagulho lá e o bagulho resolve. É muito doido, cara. Dá para fazer altos filmes. A Record está deitando enrolante fazer novela em cima desse negócio. Eles são espertos, porque as histórias são doidas, velho. São doidas, é leitura gostosa de fazer. Aí, numa dessas, a arca estava lá perdida, os caras recuperaram a arca, e Davi, ainda o templo não tinha sido construído, né? Ele pegou e falou, não, vamos trazer a arca para Jerusalém, a capital, né? Vamos trazer a arca. E para trazer a arca, o que tem que fazer? Abrir o livro de Números e seguir as instruções. Quem que tem que carregar o bagulho? Os coatitas. Que jeito? No lombo. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, hein, gente? Ao invés de honrar a Deus nessas mínimas coisas, resolveu ser leal com a proposta que ele mesmo imaginou, com aquilo que iria agradar o povo. E aí o que ele fez? Falou, gente, vamos fazer uma festa. E aí o texto está aqui, que é o que nós vamos ler em 1 Crônicas 13. Né? Vamos lá, vamos ler o capítulo quase todo aqui, olha que legal. 1 Crônicas, capítulo 13. Teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os seus príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, se vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e os levitas, e com eles nas cidades e os seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul, desde Saul que ela estava lá para outros lados, né? Então disse toda a congregação que assim fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Aí, olha só, gente, Davi sendo leal a todo o povo, à vontade da igreja, né, que ainda não é igreja, ele conseguiu desonrar a Deus no que ele fez. Vamos lá. Verso 5. Ajuntou, pois, Davi todo Israel, desde Sior do Egito até Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim, que era o lugar onde ela estava. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Verso 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Então olha a ideia genial de Davi. Davi falou assim, gente, nós vamos carregar esse bagulho no ombro. Nós temos umas carroças aqui, novas, 0 bala, velho. Suspensão moderna, independente, airbag, tudo que você imaginar. Vamos botar essa arca, porque é pesado, gente, era tudo. Vamos botar essa arca na carroça, e aí os caras vêm conduzindo a carroça. Que caras? Os caras que já estavam com ela tomando conta, não os coatitas, que eram os responsáveis pelo transporte. E aí a gente faz uma festa. E o texto continua aqui, verso 8. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpas e alaúdes e tamborins, com símbolos e com trombetas. Gente, imagina, até o Olodum apareceu, era uma festa, parecia jogo da seleção na Copa. Todo mundo alegre, velho, e vindo aquele desfile. Os caras dançando e fazendo festa, a arca do Senhor, que representava a presença dele, está chegando. Aí o que aconteceu, gente? Olha que legal. Verso 9. Chegando à beira de Quidom, estendeu Uzá, que era um dos que estava pilotando a carroça, a sua mão, para ter a mão na arca, pois os bois tropeçavam. O que aconteceu? Os bois caminhando,
começou a balançar demais, eles estavam tropeçando e a arca ia cair. Aí o que o cara fez? Pensou assim, para a gente não estragar a festa, vamos ser leais àquilo que nós acordamos, aquilo que vai trazer alegria para todo mundo. O que ele resolveu fazer? Vou segurar a arca para ela não cair da carroça. E ele mandou a mão na arca, na tora, velho. O que aconteceu? Verso 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Morreu no meio da festa, na frente de todo mundo. Ele não morreu assim, ele morreu fulminado, gente. Pensa numa situação mais legal que Ananias e Safira, que só caiu duro no meio do culto. Isso aqui foi no meio da festa. Verso 11. Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Deu o nome do lugar para o cara, em homenagem ao cara, né? Coitado. Verso 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? E aí, se você continuar a ler os próximos capítulos, você vai descobrir que Davi suspendeu o bagulho, enfiou essa arca em algum lugar rapidinho ali, e depois ele resolveu consultar o Senhor, lá em Números, para ver como que isso devia ser feito. E aí eles fizeram o processo do jeito certo. Qual que é a moral dessa história, meus irmãos? Muitas das coisas que às vezes nós vivemos na nossa jornada de espiritualidade como igreja, a gente pressupõe que está fazendo um bem. Um conselho que a gente está dando para alguém que é da nossa cabeça e não da palavra de Deus. Uma lealdade em acobertar um pecado que deveria ser confessado ou deveria ser tratado. Ou então simplesmente sobre quando a gente dá os nossos jeitinhos para fugir daquilo que deveriam ser as responsabilidades naturais da vida em comunidade. São as nossas ajudas a Deus, porque a gente, honestamente, gente, eu não acredito que tem nenhum satanás disfarçado aqui entre nós. Porque se eu acreditasse, eu já tinha mandado para muito longe há muito tempo. Eu acredito que nós, até quando erramos uns com os outros, nós erramos de todo o coração. Nós erramos tentando fazer o certo. Mas o que a palavra está dizendo é que nesse processo de honrarmos a Deus e honrarmos uns aos outros, não adianta a gente fazer o melhor de todo o coração se isso não está alinhado àquilo que é a vontade de Deus. Não tem como. Porque a gente pode acabar atrapalhando. E se você ainda morrer fulminado por Deus, até melhor. O ruim é se a gente atrapalhar a caminhada do outro. Porque o próprio Cristo fala que aquele que faz um dos pequeninos da fé tropeçar, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho, que é grande, gente, no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Ele não fala seria melhor que morresse. Tem que morrer e sumir mesmo, porque esse cara vai ter um presente especial no dia que ele chegar lá. Então, meus irmãos, nós precisamos inclinar o nosso coração para isso, para conhecer mais a vontade de Deus. E para a gente, em todas as coisas, procurar honrar a Deus e honrar uns aos outros, segundo a vontade de Deus. Já viu aquela frase que diz assim, de boas intenções o inferno está cheio, né? É isso mesmo. A gente cheio de vontade de acertar, muitas vezes estamos fazendo diferente daquilo que a palavra de Deus diz. Isso não é bom, isso não é saudável, isso não produz vida. Então, meus irmãos, que a gente possa reavaliar a natureza do nosso compromisso, reavaliar o nosso entendimento a respeito dessa questão da lealdade e da honra, e que nós possamos, a partir de hoje, inclinar o nosso coração para aquilo que é a vontade de Deus mesmo. É difícil, porque os nossos vícios que atrapalham uns aos outros são de natureza comportamental. Quando a gente junta, é instintivo falar mal de quem não está. A gente vai falar mais sobre isso depois, amanhã. É instintivo. Mas uma mudança de entendimento muda o comportamento. Tem que mudar. E se não está havendo em nós mudança de comportamento, se quando todo mundo está falando mal, você chega e continua entrando na roda dos escarnecedores, e o problema não é a roda, viu? Porque Jesus andava com uma turma ruim também, mas quando Jesus chegava, o assunto mudava. Jesus falava para frente, ao invés de ficar falando para trás.
e ele fazia uma roda dos escarnecedores se tornar um ponto de pregação. Então pode ser o seguinte, que às vezes a gente chega, é instintivo a gente se tornar um com eles. Quando o nosso entendimento for transformado, aí o nosso comportamental naturalmente vai começar a ser transformado. Mas, meu irmão, é preciso que você, à medida que o Espírito Santo vai falando, se esforce por traduzir a fé que você professa. E isso, naturalmente, vai fazer separação entre quem verdadeiramente está em Cristo e quem não está. E é bom a gente saber mais claramente quem está comprometido e quem não está. Porque de tudo, se houver entre nós pessoas que não entenderam nada, que não têm comprometimento nenhum, pelo menos a gente consegue identificar e sabe que nós precisamos ajudar essas pessoas de uma maneira especial. Mas nós, assim, na nossa arrogância, que a gente pressupõe ter entendido tantas coisas, que a gente possa, assim, do fundo do nosso coração, meus irmãos, compreender o seguinte: se nós entendemos, então a responsabilidade é nossa. Se nós sabemos, então a responsabilidade é nossa. Não do que a igreja deveria ser. Agora, se Deus está falando com a gente, nós é que sabemos, nós precisamos, em honra àquilo que a palavra de Deus está dizendo, em honra aos irmãos, fazer tudo que for necessário para que a gente consiga viver tudo isso que Deus está falando. Menos do que isso não dá, porque aí a gente vira só um clube social. A gente vira só um lugar onde nós nos reunimos e sei lá, ficamos fazendo culto eternamente. O culto, gente, qual que é o propósito dele? O culto é uma proposta de lealdade a pessoas que querem honrar a Deus. Não honra a Deus você ir ao culto para ver Deus, para falar com Deus, para ouvir de Deus. O que honra a Deus é você ir fazer essas mesmas coisas com as pessoas. Então, faltar ao culto não é uma falta a Deus. Faltar ao culto é uma falta ao irmão. Nós desonramos a Deus porque a gente não está sendo leal ao irmão naquilo que deveria ser. E quando o irmão falta, você está entendendo? Às vezes eu já vi muita gente sair de igreja e fala assim: pô, eu saí da igreja, o pastor nunca me ligou. Ué, gente, mas não é para ligar mesmo não. Você era brother do cara? Às vezes ele nem tinha seu telefone. Mas a pergunta é: e os irmãos que caminhavam com você? Eles te ligaram? Porque se eles te ligaram, a igreja te ligou. Nós somos a igreja. A igreja não é o pastor. Então entendam isso. Da mesma maneira, se a gente vai ao culto e alguém não está, a gente tinha que fazer isso imediatamente. A gente tinha que mandar uma mensagem e falar: cadê você, cara? Isso é uma lealdade que honra a Deus. E é isso que nós estamos buscando na nossa experiência com Deus. Amém? Vamos orar rapidinho. E fica aí que nós temos um intervalinho agora, né? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença mais uma vez e clamamos para que esses conceitos de lealdade e honra se tornem claros no nosso entendimento à luz da tua palavra. Senhor, muitas vezes a gente tem tentado resolver os problemas da nossa vida, da vida dos outros, da vida da igreja, com a força do nosso braço ou com o nosso próprio entendimento, nossa própria compreensão. Mas é fato que o Senhor tem o seu jeito. Nós queremos honrar ao Senhor, Pai. E nós queremos, nesse ato de honrar ao Senhor, sermos leais também aos nossos irmãos e honrar cada um deles, na medida daquilo que a sua palavra nos indica. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a mudar o nosso entendimento. Nos ajuda a compreender a importância de cada coisa na vida da igreja e principalmente da comunhão, que é o mais precioso que o Senhor tem nos dado. Para que a gente entenda que nós estamos aqui para zelar da vida uns dos outros. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos sabendo que o seu Espírito está ministrando na nossa vida e que tudo será diferente nestas coisas da nossa vida daqui para frente. Em nome de Jesus, amém.